6. Nós encerramos semana passada capítulo número 5 e hoje nós vamos continuar nessa carta estudando o capítulo número 6. No capítulo de número 5, nós observamos a preocupação de Paulo com a pureza da igreja, não só expondo comportamentos que são reprováveis, mas também orientando os irmãos a não se associar com pessoas que, se dizendo crentes, têm comportamentos reprováveis. Nós precisamos ser muito criteriosos nas nossas relações, principalmente dentro da igreja. E Paulo faz uma referência muito interessante a respeito da massa, não é? De trigo que é levedada pelo fermento. Então, um pouco deste fermento, ele vai levedar uma grande quantidade de massa para evitar que o mal ele prospere dentro da igreja. Não só a liderança precisa estar atenta aos erros dos irmãos, mas os irmãos devem também cuidar-se, não é? Cuidar de si mesmos, observando na companhia de quem estão andando. Não é o fato de nós dizermos que somos crentes que automaticamente nós seremos bonzinhos. Nós precisamos vigiar e nós precisamos também cuidar com muito zelo dos nossos irmãos. E no capítulo 6, Paulo vai tratar de um assunto que também é muito relevante. Essa carta aos Coríntios ela foi motivada por um problema muito grave que estava acontecendo na igreja com relação à divisão dos irmãos. Os irmãos estavam se dividindo em grupos, né? Estavam tomando partido de alguns pregadores em detrimento de outros. E principal prejudicado nesta relação foi justamente o apóstolo Paulo e o seu ensinamento, que foi justamente o fundamento, que foi Cristo, que foi a base da criação dessa igreja lá na cidade de Corinto. E estes pregadores, trazendo o seu discurso eloquente, eles começaram a desprezar os outros pregadores, principalmente aqueles que fundamentaram a igreja doutrinariamente. E por conta desse partidarismo, dessa divisão, a igreja começou a enfraquecer-se espiritualmente, começou a se afastar da santidade. Não estavam buscando a santificação, como diz lá na carta aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa é uma situação muito difícil. Além destes pecados que Paulo trata a respeito principalmente da imoralidade no meio da igreja, havia também questões muito complexas de demandas jurídicas dentro da igreja, irmãos que estavam em litígio com outros irmãos. E nesse litígio, nessa demanda, nessas questões entre os irmãos, eles estavam recorrendo ao magistrado civil, ou seja, fora da igreja, para resolver questões entre pessoas da igreja. Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 6, a partir do verso 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís o tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Só o existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, surgiram essas demandas na igreja. E surgindo essas demandas na igreja, vai aflorar justamente esse sentimento de justiça própria dos irmãos. E por conta desses partidos, a liderança da igreja está sendo enfraquecida. Os presbíteros caíram no descrédito. Os diáconos da igreja estavam sendo tratados sem honra, sem dignidade. A igreja perdeu a sua autoridade. Os irmãos estavam agora buscando a justiça no mundo, não estavam mais buscando a justiça de Deus, porque não estavam mais acreditando no senhorio de Cristo sobre a igreja. E isto é grave, meus irmãos. Isso liga um alerta na igreja e mostra justamente qual o grau de interesse que as pessoas tinham com as coisas de Deus. O fato de haver demandas entre os irmãos, questões que seria necessária a intervenção de um juiz, de um magistrado, já era aquilo que Paulo diz, uma completa derrota no meio da igreja. Mas, meus irmãos, nós já falamos aqui, os grandes erros da igreja começam com pequenas falhas de caráter. Os grandes pecados, eles surgem na igreja quando nós não nos percebemos das pequenas falhas que vão circulando, que vão andando pelos corredores da igreja, como uma massa que é levedada pelo fermento. Isso vai crescendo no meio da igreja, ao ponto dos irmãos entrarem em demanda uns contra os outros. Não só questões financeiras, mas questões também de ataques à integridade moral, também questões de relacionamento, de divórcios litigiosos, surgindo no meio da igreja, demandas com relação à guarda dos filhos, à paternidade, demandas, meus irmãos, entre pais e filhos com relação à herança, de irmãos contra irmãos na partilha de bens dos seus pais. Essas coisas dentro da igreja precisam ser tratadas da forma correta. E quando a liderança perde a moral, quando a liderança está dividida, a liderança cai em descrédito e os irmãos começam a perder a fé dos magistrados da igreja. Isso é uma falha terrível. E Paulo vai, na verdade, invocar sempre o maior para o menor. Ele vai mostrar primeiro o tribunal de Deus no fim de todas as coisas. Os irmãos que acham que nós ainda temos muito tempo, não se iludam. Já passei dos 40, já estou agora na fase final da minha vida. Alguns irmãos já estão se aproximando cada vez mais do fim de todas as coisas. Aonde o PROCON, o Supremo Tribunal Federal, os magistrados, os advogados, as leis, toda a jurisprudência, toda a ciência, todo o conhecimento hão de cessar, hão de acabar.
E o que sobrará no final dos tempos? O tribunal de Deus. Deus instituindo o tribunal final para o julgamento da humanidade. E lá estarão os filhos de Deus para julgar o mundo e para julgar os anjos que caíram no seu estado natural. E nós, muitas vezes, meus irmãos, não nos atentamos para isso. Temos um respeito tão grande pelas autoridades do mundo, e é bom que se tenha respeito. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 14, que nós devemos respeitar as autoridades civis, porque foram instituídas por Deus, mas nunca colocá-las à frente das autoridades da igreja, do colegiado de pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, de irmãos que mesmo sem cargo têm notória sabedoria de Deus no meio do povo. Em surgindo demandas, precisamos recorrer a estas pessoas, porque juntamente com elas nós iremos julgar o mundo. Estando à tarde lá no Parque dos Faróis, citei para os irmãos alguns exemplos bem interessantes e corriqueiros. Quando nós entramos numa empresa, somos contratados, ou de forma formal ou informal, sabemos do antecedente, da história daquela empresa, daqueles patrões, de como eles se comportam, e mesmo assim nos submetemos àquelas regras porque nós precisamos, e empenhamos a nossa palavra, que iremos assumir aquela responsabilidade de entrarmos naquela empresa como crentes e sairmos como crentes. E quando chega, meus irmãos, o final do contrato, nos sentimos injustiçados, e aquela palavra que nós demos lá atrás não vale nada, e nós vamos agora invocar as leis do país, constituir advogado, ir até a justiça do trabalho e exigir até o último centavo daquilo que nós temos direito. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos abrir mão do direito trabalhista, não. Mas nós devemos agir por princípios. Se nós damos a nossa palavra e nos submetemos a um regime de trabalho, mesmo que não seja trabalho formal, nós devemos estar cônscios, devemos estar conscientes de que a nossa palavra como crente deve ser sim, sim e não, não. Se você não concorda com aquele regime de trabalho, por mais injusto que seja, você deve dizer não e esperar no Senhor que outra porta se abra, mas jamais dar a sua palavra e depois vingar-se, buscar a justiça dos homens contra aquele que lhe entregou, aquele que colocou você naquele serviço. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. É fato que nós não temos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus e pelo carinho dos irmãos, litígios no meio da igreja. Apesar de termos aqui famílias inteiras, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, mas não temos observado esse tipo de situação. Mas a palavra de Deus, ela serve não só para resolver os problemas que existem, mas também para evitá-los. E quando nós sabemos do preceito da lei, do ensinamento das Escrituras, nós estamos agora vacinados contra aquele erro. Imagine, meus irmãos, um casal, e isso talvez seja mais frequente do que uma demanda de herdeiros, por exemplo, ou uma demanda entre os irmãos. Os casais se comprometem em juntos
constituir uma família e assumir cada um a sua responsabilidade. Uma cerimônia tão linda, cheia de música, cheia de flores. Aqueles que têm condição servem um jantar, servem um almoço. Muita alegria, muita esperança, muita fé de que tudo vai dar certo. Mas, meus irmãos, infelizmente, nós nos afastamos da comunhão de Deus, da comunhão com os irmãos. Deixamos de ouvir a igreja. E as coisas começam a ir de mal a pior. As pessoas querem ter as suas demandas supridas. As pessoas querem, meus irmãos, ter felicidade, mas a parte de Deus. As pessoas querem seguir as suas vidas sem cumprir com os seus compromissos, com a sua palavra, e entram em litígio. E muitas vezes, sabendo qual o posicionamento da igreja, vão constituir para si magistrado civil para resolver sua demanda, porque já se afastaram tanto da igreja que não aceitam mais a autoridade da igreja, a autoridade de Cristo sobre as suas vidas. E como é triste, meus irmãos, nós vemos essa situação. Casamentos sendo dissolvidos, as partes entrando em litígios, bens, filhos sendo tratados como mercadorias, pensões sendo exigidas, ameaças, muita dor e sofrimento, famílias sendo arrastadas às beiras dos tribunais, porque não aceitam o magistrado da igreja, a intervenção do servo de Deus. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus não somente vai nos orientar no momento dessas dificuldades, mas também vai nos alertar com relação a essas situações. E talvez a sensação que os irmãos têm seja essa que eu tenho, de que de fato nós estamos aqui sendo alertados para que essas coisas não aconteçam no meio da igreja. Cuidado! Pode surgir na mente daquele que não é instruído na palavra, de que nós, na verdade, somos tolos, nós somos inocentes, e de que as pessoas podem fazer o que quiserem, no máximo nós iremos para o conselho da igreja. Mas existem demandas, meus irmãos, que ultrapassam essa esfera, e os irmãos presbíteros vão intervir e enviar essa demanda nas mãos de quem tem direito, para que aquele que achou que não iria pagar o que devia, que não iria responder pelos seus atos, vá sim às barras da justiça, para que o juiz, sendo espada de Deus, dê a ele o justo pagamento pelas suas atitudes. Mas nunca inverter. Primeiro, conselho da igreja, colegiado de pastores, e depois, se for preciso, porque se houverem crentes envolvidos, a igreja resolve. Mas se um do coração ímpio estiver na demanda, certamente o magistrado civil há de intervir e dar a paga. Nós precisamos pensar nisso.
E Paulo, de fato, soube que no meio daquela igreja havia demandas jurídicas entre os irmãos, porque já não confiavam mais no pastor da igreja, já não acreditavam mais na liderança da igreja, porque cada um tinha o seu gosto, tinha o seu pregador, tinha aquele que falava aquilo que lhe agradava. Os irmãos estavam tomando partido, uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. E quantas vezes nós não observamos isso? Pessoas que chegam na igreja e quando tem alguma demanda e sabe do posicionamento da igreja, vai buscar outra igreja, e depois outra, e depois outra, e depois outra, até que a sua necessidade seja satisfeita. Pastores que preguem segundo o seu coração, pastores que não falem dos seus pecados, que não falem dos seus erros, que não apontem o dedo, que não levem esses irmãos ao arrependimento. E quantos sentam nesses bancos e hoje se encontram em outros lugares, porque não conseguiram ter o seu desejo satisfeito, porque sabem qual é o posicionamento da igreja e das escrituras sagradas. E Paulo diz: só o existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Nós, como crentes, para evitar a derrota maior, precisamos muitas vezes, meus irmãos, abrir mão dos nossos direitos. Chegamos na empresa, aceitamos aquela condição de trabalho, no final, nossos direitos são tolhidos, somos tratados injustamente, valores são retidos, mas muitas vezes, meus irmãos, é preciso sofrer o dano. Numa partilha de bens, famílias são destruídas pela ambição e pela cobiça daqueles que não abrem mão de nada. Irmãos de sangue que entram em litígio e se tornam maiores inimigos. E muitas vezes o crente tem que abrir mão, porque se for possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. O que parece uma derrota, o que parece, meus irmãos, uma perda, o que parece, na verdade, um fracasso, é para o cristão vitória, porque acima do ouro e da prata está aquele que é o dono do ouro e da prata. Porque mais do que uma expectativa miserável de vida de 30, 40, 50 anos, nós temos a esperança da eternidade. E nós estaremos diante de um tribunal justo e santo, o tribunal de Deus, e seremos nós também a julgar o mundo passado e os anjos. Não sabeis, versículo 3, que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. E Paulo estimula os irmãos a entender as suas demandas. Meu irmão, eu tenho uma demanda com a Energisa. O que aconteceu, meu irmão? Eu não paguei, atrasei e eles me processaram. Eu agora quero processá-los. Mas você está certo, você está errado. Muitas vezes o nosso desejo de vingança é tão grande
que nós ficamos cegos. Precisamos apresentar os fatos aos anjos da igreja, aos nossos presbíteros, para que eles vejam e julguem se de fato é justo. Mas a minha patroa me botou para fora, não pagou os meus direitos, eu estou indignado, eu estou indignada. Vamos analisar a situação. Antes de ir para a Justiça do Trabalho, eu preciso conversar com o meu pastor, conversar com os meus presbíteros, para que eles olhem todo aquele quadro, e quem sabe serão eles, os anjos de Deus, que irão lá no meu patrão, na minha patroa, levarão uma proposta de acordo, e ali, naquele acordo selado na igreja, nós iremos resolver esta demanda. E aquele homem ou aquela mulher vai olhar e vai dizer: realmente, essa igreja serve para alguma coisa. Você confia a sua demanda jurídica na mão da igreja, confie. E os homens vão despertar o seu interesse para saber como funcionam essas coisas, como Deus consegue agir em todas as esferas da vida do crente. Há um litígio, coisa grave, entre irmãos. O advogado já sedento para receber aquela documentação. O advogado já esperançoso de receber o seu percentual daquela causa. Aí você diz: calma, eu preciso antes apresentar a minha queixa diante do Senhor, através de seus servos presbíteros. Mas não tem validade legal. Não, tem validade eterna. Mas eles não são juízes, eles hão de julgar o mundo e os anjos. E, meus irmãos, eu fico triste quando eu vejo dentro da igreja nossos presbíteros, diáconos, nossos pastores sendo desprezados. Quando irmãos não dão a estes homens a importância devida, não entendem serem eles aqueles que vão cuidar da nossa saúde espiritual para a eternidade. Mas quando vem o juiz, com a sua toga, se tremem, se ajoelham, ficam atemorizados. Quando chega o juiz, eles ficam em silêncio, murcham de medo. Juízes que muitas vezes são injustos, juízes que não têm dignidade, juízes que não podem se apresentar diante da igreja porque são falhos e pecadores, porque muitas vezes não tratam a sua família com dignidade, recebem subornos, mas nós estamos tremendo diante deles, com tanto zelo e tanto respeito. Quando vem a autoridade, um promotor, tratam com tanta honra e tanta dignidade, devem ser tratados assim, mas muito mais aqueles que ministram as coisas de Deus para a igreja. Muito mais respeitados e temidos devem ser os pastores e presbíteros. Estava falando lá no Parque dos Faróis, porque eu já vivenciei essa cena. Chega um pastor na igreja visitando, às vezes uma pessoa conhecida, igreja cheia, aquela igreja grande. Está essa noite conosco o pastor fulano de tal, da igreja lá de São Paulo, assim assado. Um ou outro vira para olhar. Está aqui na igreja hoje o senador fulano de tal. Parece que a igreja é capaz de se levantar todo mundo e ir lá para abraçar o cidadão. Ora, cadê? Está onde? Ele está onde? Onde é que está? Onde é que está? Deputado, senador, vereador, juiz, está onde? Fica todo mundo olhando, aquele burburinho. Será que virou crente? Será que vai vir para cá?
Muitas vezes o servo de Deus, que há de julgar o mundo e os anjos, é tratado com tanta frieza, meus irmãos. Nunca uma coisa em detrimento da outra. As autoridades merecem todo respeito, mas nós precisamos entender que essas autoridades da igreja são superiores às autoridades do mundo. E Paulo vai dizer: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essas pessoas, muitas vezes, que vivem no mundo, nas práticas das coisas do mundo, advogados, juízes, promotores, que não têm Jesus como Senhor das suas vidas, são tratados com muito mais respeito e dignidade do que os servos de Deus. E Paulo está, meus irmãos, tratando disto na igreja de Corinto, mas para nós serve como um alerta. Precisamos aprender esta lição. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Todas as nossas demandas devem ser tratadas na igreja, primeiramente. É a Deus que nós devemos elevar as nossas orações, as nossas petições. É diante de Deus que nós devemos apresentar a esposa, o marido, os filhos, os netos. É a Deus que nós devemos apresentar as nossas demandas jurídicas, os nossos contratos de trabalho, as nossas questões jurídicas relacionadas a demandas de herança, de propriedade, nossos problemas bancários, as questões entre vizinhos. Se há um crente envolvido, o crente deve pedir ao vizinho: por favor, me permita levar essa questão ao conselho da igreja. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Se nós não entendemos, meus irmãos, de que tudo isso há de acabar, e no final de tudo, diante dos homens estará o tribunal de Deus, e os crentes julgando os homens e os anjos. Se nós não dermos importância hoje para a igreja, aonde estaremos nós no dia do grande juízo de Deus? Paulo está alertando a igreja. E o motivo, meus irmãos, de toda esta situação é justamente uma igreja dividida, uma igreja cheia de partidos, cheia de gostos, cheia de vontades, cheia de desejos, uma liderança acuada, refém da igreja, mas que para chegar nessa situação, pequenos erros foram tolerados, pequenas falhas de caráter foram deixadas de lado, irmãos que não se preocupavam com a vida espiritual do outro irmão. Esse fermento levedou a massa ao ponto de estragar tudo. E de agora, um punhado de crentes na igreja, cercado de ímpios, reféns de toda esta situação. Por isso, meus irmãos, eu repito, a palavra de Deus não serve só para resolver os problemas que já aconteceram, mas também para nos prevenir de passar por essas situações. Deus tem nos preservado até hoje,
Muitas questões são resolvidas pelo conselho da igreja. Muitos irmãos têm a sensibilidade de pedir ao pastor, pedir aos presbíteros, ou algum irmão, alguma irmã sábia da igreja, que dê a sua opinião, pautada nas Escrituras, e muitas coisas na igreja, que nós nem sabemos, são resolvidas pela oração e pela intervenção de homens e mulheres sábios dentro da igreja. Casais que muitas vezes passam por dificuldades tremendas, conversam ali a mocinha mais nova com a senhorinha mais velha, e a mais velha vai explicar para ela como é que as coisas se procedem, como aquilo se processa, como deve ser o comportamento de uma mulher serva de Cristo, e as coisas se corrigem. Muitas vezes aquele homem, sentindo a dificuldade, o peso da responsabilidade, pensando no fracasso, já querendo desistir de tudo, se sentindo incapaz de resolver os problemas do seu lar, conversa com o pastor ou com um homem mais velho na igreja, que vai aconselhá-lo segundo o ensinamento das Escrituras, e uma família diante do altar de Deus, reconduzida à paz e à ordem. É assim, meus irmãos, que deve ser o comportamento dos crentes. Quantas pessoas experimentam o melhor deste mundo e desta vida, sempre, meus irmãos, observando esses conselhos da palavra de Deus, mas quantos erram o alvo, ficam pelo caminho, porque não escutam os conselhos da palavra de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, hoje estão fora da igreja, porque não ouviram o conselho dos mais velhos, porque não ouviram o conselho dos presbíteros e dos pastores, porque não prestaram atenção naquilo que estava sendo pregado e ensinado nas classes de escola dominical. Quantos hoje estão curtindo uma vida sem Cristo e enfrentarão uma morte terrível sem Jesus, e no final serão julgados diante de Deus e lançados no inferno. Aí sim vão perceber de que aqueles 30, 40, 50 anos não são nada, esquecerão de tudo nos primeiros minutos do fogo do inferno. Mas quantos hão de experimentar, meus irmãos, das bênçãos de Deus, das bênçãos celestiais, se atentarem para essas coisas? Devemos sim respeitar as autoridades do mundo, sim, são elas instituídas por Deus, mas muito mais dignidade, honra devem ser dedicadas aos servos de Deus. Eles têm suas falhas, têm os seus erros, muitos passam por problemas terríveis nas suas vidas, são pessoas como nós, mas eles, na imposição de mãos, receberam este mandato de Deus, e a igreja, concordando com tudo isto, impôs sobre estes homens as mãos, e pela fé nós cremos que eles serão usados por Deus para nos abençoar. E Paulo abre este capítulo mostrando justamente que nós devemos ter cuidado para não cairmos no erro destes nossos irmãos de Corinto. Precisamos, meus irmãos, atentar para isto. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo, meus irmãos, quem nós somos, somos os filhos de Deus, que havemos de julgar o mundo e julgar os anjos. Devemos nos submeter à autoridade das autoridades da igreja, que nada mais são do que representantes da autoridade do próprio Cristo. Se as pessoas não se submetem às autoridades da igreja, pouca esperança há para que elas se submetam à autoridade de Jesus.
se eles não respeitam aos pastores e presbíteros que eles veem, quanto mais a Deus que eles não veem. Precisamos, meus irmãos, refletir nessas palavras, nesses conselhos, e entendermos que nós somos daqueles que seguem, que prosperam para o bem do povo de Deus, e não daqueles que andam puxando para o outro lado, mas nós seguimos em direção ao alvo, e o alvo é Jesus.